O que será que faz uma xícara de café ser perfeita? Muita gente pensa na torra, ou talvez na moagem. Mas e se o verdadeiro segredo estiver bem antes disso? Lá no campo, em um único ingrediente, que é a planta de café mais precisa para viver. Hoje a gente vai desvendar a ciência por trás dele. Vamos lá, para pensar um pouquinho. O que vem à mente? Sol, água, um solo especial? Olha, tudo isso é super importante, claro. Mas o nutriente que o cafeeiro mais exige, sabe, o seu principal combustível, é algo que a maioria das pessoas nem imagina. Pois é o nitrogênio. Esse elemento é o verdadeiro protagonista na jornada do grão de café. E entender o papel dele é, na verdade, entender a base de toda a cafeicultura de qualidade. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. Por que o nitrogênio é tão, mas tão vital assim? Ele não é só um nutriente qualquer. Ele é o nutriente que a planta de café mais demanda para poder sobreviver e, claro, prosperar. O nitrogênio, ou o famoso N da química, é absorvido pelas raízes direto do solo. Ele funciona como um motor da planta. Sem esse combustível essencial, simplesmente nada acontece. Fica tudo parado. E o nitrogênio atua em várias frentes, viu? Pense nele como os tijolos de uma construção, sabe? Ele forma as proteínas que dão estrutura para a planta. Ele também é o coração da clorofila que permite que a planta transforme a luz do sol em energia. E o mais importante para a nossa xícara é o nitrogênio que impulsiona o nascimento das folhas e dos botões florais que, lá na frente, vão virar os grãos de café. Tá, mas e quando esse combustível essencial começa a faltar? O que acontece? A planta não fica em silêncio, não. Ela manda um sinal de alerta bem claro. E essa citação da nossa fonte descreve perfeitamente o primeiro sintoma. Como o nitrogênio é um nutriente móvel, a planta é muito esperta. Ela tira ele das folhas mais velhas para mandar para as folhas novas, que são mais importantes para o crescimento. E o resultado? As folhas antigas começam a amarelar. É o primeiro aviso. Esse amarelamento é só o começo. A partir daí é uma reação em cadeia. As folhas novas já nascem pequenas, a planta vai perdendo força, os ramos começam a morrer e a capacidade dela de gerar energia pela fotossíntese despenca. O resultado final? Uma produção de café muito menor. Bom, a solução parece simples, né? É só adicionar mais nitrogênio e pronto, certo? Não exatamente. É aqui que a história fica um pouco mais complexa, porque tanto a falta quanto o excesso podem ser um desastre. O ponto crucial aqui é o equilíbrio. Veja bem, de um lado, a falta de nitrogênio deixa a planta faminta, sem força, improdutiva. Do outro, o excesso deixa a planta vulnerável. Ela cria tecidos mais moles, mais aquosos, sabe? Isso é um prato cheio para doenças. É uma verdadeira faca de dois gumes, e o desafio do agricultor é andar exatamente nessa linha tênue. Felizmente, a agricultura moderna não depende de achismo. Existe ciência, e uma bem precisa, para encontrar a quantidade exata de nitrogênio que uma lavoura de café precisa. A resposta está numa fórmula bem interessante, que leva em conta não só o presente, mas também o futuro da lavoura. A Fundação Procafé desenvolveu um método muito inteligente. Em vez de olhar só para o agora, o cálculo considera a produção atual e também a estimativa da próxima safra. É um jeito de garantir que a planta tem energia não só para os frutos de hoje, mas também para criar os ramos que vão dar a colheita de amanhã. E qual é o resultado desse cálculo todo? No exemplo que a fonte nos dá, para uma lavoura com uma safra de 40 sacas e uma expectativa de 28 para a próxima, a conta é clara, são necessários quase 205 quilos de nitrogênio por hectare. Nada de chute, um número preciso baseado em dados. Ok, saber a quantidade é o primeiro passo. O segundo é escolher a fonte, porque diferentes fertilizantes têm diferentes concentrações de nitrogênio. A ureia, por exemplo, é bem mais concentrada que o sulfato de amônio. Mas concentração não é tudo. A grande questão é, do total que é aplicado, quanto que a planta realmente consegue aproveitar? E essa eficiência varia. Fertilizantes à base de nitrato, por exemplo, chegam a 90% de eficiência. Já a ureia fica ali em torno de 70%, porque uma parte do nitrogênio acaba se perdendo no ar. Essa escolha impacta diretamente o bolso do produtor e, claro, o meio ambiente. Com todos esses cálculos, todas essas escolhas, como um consultor ou um agricultor sabe se o manejo está sendo eficiente de verdade? Bom, existe um indicador-chave para medir esse sucesso. Este é o número que realmente importa no final das contas. Ele conecta o insumo, o nitrogênio que foi aplicado, com o resultado final, as sacas de café que foram colhidas. É a medida definitiva de eficiência. E este aqui é o alvo.
O ponto ideal, a referência do setor, é usar entre 6 e 8 quilos de nitrogênio para cada saca de café produzida. Ficar nessa faixa significa que a fazenda está operando de um jeito produtivo e sustentável. E a interpretação desses números é bem direta. Ficar abaixo de 6 quilos é ótimo, mas tem que ficar de olho para ter certeza que a planta não está passando fome. Entre 8 e 9 tá bom, mas sempre dá para melhorar. Agora, acima de 9 quilos, aí acende um sinal de alerta. Significa que tem ineficiência, dinheiro sendo desperdiçado e, claro, um potencial impacto ambiental negativo. No final de tudo isso, a gente vê que o nitrogênio é muito mais que um simples fertilizante. Ele é o pilar da produtividade e da saúde do cafeeiro. Gerenciar esse elemento com precisão não é só uma boa prática agrícola, é um passo fundamental para um futuro onde cada xícara de café seja sinônimo de eficiência e também de sustentabilidade.